A partir de agora, você vai ouvir o programa Esperança ao Amanhecer. Apresentação, pastora Lohane Oliveira, na sua web rádio Vencedor em Cristo. Bom dia, chegamos. Começa agora o seu momento de fé, o seu momento de paz, de renovo. O nosso programa, né? Eu digo aquele nosso, Esperança ao Amanhecer. E que privilégio para mim estar junto com você mais uma vez nessa manhã. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema essencial para os nossos dias, essencial para as nossas vidas. Pode parecer até um tema um pouco óbvio, mas costumam dizer que o óbvio também precisa ser dito, né? Nós precisamos nos lembrar de fato e verdade sobre confiarmos em Deus. Ah, pastora, mas eu confio em Deus de olhos fechados. Será mesmo? Será que quando tudo parece incerto, a nossa esperança ela se firma no Senhor? Será que a nossa esperança ela não falha assim na confiança? Se eu posso iniciar isso com um dizer, eu diria para você que quando o chão some, a confiança em Deus nos faz voar com asas como de águia, é o que a Bíblia diz, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos falar sobre uma confiança no Senhor que nos sustenta, que nos mantém de pé, que nos leva a voar alto e sonhar alto, sonhar os planos de Deus, em nome de Jesus. Bom, queria pedir para você, para já nesses primeiros instantes dessa programação, para você convidar o máximo de pessoas que você puder para ouvir essa programação, para participar desse nosso tempo de devocional. E eu tenho certeza que Deus falará muito aos corações nesse dia, tá bom? Enquanto você compartilha, enquanto você convida pessoas, nós vamos ouvir uma canção, já para começar a aquecer o nosso coração, aquecer a nossa fé, em nome de Jesus. Ouça essa canção, compartilhe o link e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Glória a Deus, aleluia, aleluia, adorando o Senhor, aleluia, 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 aleluia. É tempo de quebrar cadeias, restaurar
Amém, glória a Deus. E aí, deu tempo? Deu tempo de compartilhar, deu tempo de convidar aí o máximo de pessoas que você pôde para participar dessa programação? Eu já fiz aqui a minha parte. Enquanto nós estávamos aí ouvindo a canção, enviei para mais algumas pessoas, né? Porque eu já havia enviado antes, e aí estava enviando para mais algumas pessoas, porque é uma ferramenta, né? É uma ferramenta que o Senhor Deus, Ele nos deu para que possamos anunciar o Evangelho, anunciar a palavra, edificarmos, abençoarmos a vida de pessoas. Então, que a gente possa ser usado, né, pelo Senhor para anunciar a palavra e abençoar a vida do máximo de pessoas que a gente puder. Bom, mas vamos lá, eu tenho aqui algumas reflexões, algumas mensagens, alguns versículos para compartilhar com o teu coração nessa manhã. A todos vocês que nos acompanham, que já enviaram as suas mensagens e continuam enviando, Deus abençoe. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos juntos até às 7, ou melhor, até às 8h30 da manhã nessa programação. E eu creio que o Senhor falará aos nossos corações. Eu tenho dito que esse tempo, né, esse tempo que nós nos encontramos aqui, é para que nós possamos ter esse tempo de devocional, esse tempo de louvor, palavra, oração, que é um tempo que edifica a nossa fé, né, nos fortalece. Ah, pastora, mas eu já vou na igreja. Mas como é maravilhoso você estar aí na sua casa, ó, e aí você pega a sua Bíblia, você vai aí lendo e o Espírito Santo vai falando ao teu coração. Isso é sensacional, assim, não tem preço. Então, aproveite esse tempo, aproveite ao máximo e é isso. Vamos lá? Hoje, como eu disse para vocês, né, na abertura, no início do programa, nós vamos falar sobre confiança em Deus. Você pode até dizer, pastora, mas eu confio em Deus, confio de olhos fechados. Mas será mesmo? Será mesmo que quando o sapato aperta ou quando a situação foge do controle, será que a gente está disposto mesmo, né, com o coração confiante no Senhor? E a gente vai ver alguns versículos bíblicos, algumas pessoas na Bíblia que declararam essa confiança no Senhor, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio aos problemas. E o primeiro versículo que eu quero compartilhar com o teu coração está no Salmo 125. Você que gosta de anotar aí os versículos, você que gosta de deixar marcadinho para ler depois. Salmo 125 é um salmo bem conhecido, né? É um versículo bem conhecido. O salmista, ele declara, Salmo 125, versículo 1: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu vou ler o capítulo todo, que são só 5 versículos. Diz assim: Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Falar sobre a firmeza e segurança que vem da confiança em Deus. O mundo pode mudar muitas vezes, mas quem confia em Deus permanece ali de pé, sabe? Confiança no Senhor é entrega, é fé em ação, mesmo sem entender as circunstâncias. Ontem eu falava para os irmãos na igreja que a gente veio de Uber, né? E aí o motorista do aplicativo, ele estava conversando, falando sobre o cenário atual, né, do nosso país, como as coisas estão acontecendo, o que está acontecendo com a liderança, a presidência. E conforme ele falava do pior cenário possível, assim, do pior cenário mesmo, da pior situação, do pior fim. E ele falava aquilo com tanta convicção e tanta certeza e tanta
E aí, eu parei, olhei assim, e eu escutando, né, ele conversando mais com meu esposo, eu escutando, só escutando, não me meti muito assim. Mas eu fiquei pensando, enquanto ele falava, meu Deus, como o mundo muda, como as coisas mudam. Mas a nossa confiança precisa permanecer de pé no Senhor. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio aos problemas que se levantam, mesmo as crises, as realidades, né? A gente precisa confiar no Senhor. E confiar de uma forma assim, como diz, né? Confiar de olhos fechados mesmo. Não dar vazão ao medo, à insegurança, mas olhar para Cristo. Outro versículo que fala, né? Eu vou trazer aqui alguns versículos, na verdade. É Provérbios capítulo 3, um pouquinho mais à frente, Provérbios capítulo de número 3, os versículos são os 5 e os 6, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. A verdade é que a confiança em Deus, ela é revelada, né? Nós revelamos essa confiança em Deus quando a gente abre mão do controle. Tem pessoas que são extremamente controladoras, pessoas que fazem planos, fazem projetos. Eu estava até dizendo recentemente na igreja, não que isso seja errado, você tem que ter planos, né? A palavra do Senhor diz: o coração do homem faz planos, mas a resposta final é da boca de Deus. Se programar, projetar as coisas para a tua vida, para o teu futuro, isso não é errado. É errado quando você simplesmente quer assumir o controle da sua vida de forma total e completa. Não. Quem assume o controle das nossas vidas precisa ser o Senhor. Senhor, eu tenho planos, eu tenho projetos, eu tenho sonhos, mas que prevaleça a tua vontade sobre a minha vida. Que eu possa viver os seus sonhos, que eu possa viver aquilo que está no teu coração. Tem até uma frase, né, que costumam dizer assim, tem uma frase que diz: Senhor, esses são os meus planos, que eles coincidam com os teus, mas se não coincidirem, que os teus prevaleçam sobre a minha vida. Então, porque ainda que a gente faça planos, ainda que a gente tenha sonhos grandes para as nossas vidas, né, propósitos, projetos, a Bíblia fala que a vontade do Senhor, ela é perfeita, ela é boa, perfeita e agradável. A Bíblia fala que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Então, ainda que você tenha bons planos para o seu futuro, deixe que Cristo esteja no controle. Deixe que Cristo cumpra na sua vida aquilo que Ele projetou para você. Mas deixe confiando. O tema de hoje é confiança. Talvez você esteja ouvindo essa programação e já estava meio assim, cambaleando, dizendo: olha, pastora, não sei não, hein? Não sei se é isso. Mas creia de todo o seu coração que Ele tem um futuro de paz. Ele não é um pai ruim. Ele é o pai que não vai te deixar ter sonhos e não ter o poder de cumpri-los na sua vida. Ele é Deus, mas para isso nós precisamos confiar cegamente nele. Como uma criança, sabe? Digamos que um pai, ele coloca a criança assim, em cima de uma bancada. E aí o pai fica na parte de baixo dizendo assim: vem filho, pula. Vem filho, pula, o papai vai te segurar. Vem filho, o papai vai te segurar. E o filho que tem a confiança ali no pai terreno, ele pula sem pensar duas vezes. Ele se joga assim, como se ele fosse voar. Ele se joga nos braços do pai. Porque ele confia. Ele sabe, poxa, meu pai não vai me deixar cair, meu pai não vai me deixar machucar.
Ele não vai, sabe? Ele vai estar ali me segurando. E essa confiança que nós precisamos ter no Senhor. Existem pessoas que elas não conseguem ter essa confiança em Deus porque infelizmente tiveram problemas e frustrações com o pai terreno, né? O pai físico. Às vezes o pai abandonou, às vezes o pai maltratou, às vezes o pai foi cruel em atitudes, em palavras, e isso acaba fazendo com que essa pessoa enxergue o nosso Pai Celestial dessa forma. Mas ele, se eu posso dizer algo para você, ele não é homem para que minta. Então, ainda que você tenha se frustrado ou se decepcionado com o seu pai físico, o seu pai terreno, saiba que o nosso Pai, o nosso Abba, o nosso Deus, Ele é aquele que cuida, Ele é aquele que sara feridas, Ele é aquele que faz além do que pedimos ou pensamos. Então eu oro para que você encontre a paternidade que você precisa no Senhor. Talvez estejam ouvindo pessoas aqui que não têm a figura paterna, não tem dificuldade em chamar Deus de Pai por conta de feridas, né, na sua vida. Eu oro para que você seja curado disso. Eu oro para que você seja abraçado pelo Senhor Deus, por esse Pai que não nos deixa, por esse Pai que não nos desampara, por esse Pai que nos amou tanto, que entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Esse é o nosso Deus. Eu oro para que você seja curado de dores, curado de feridas que talvez o seu pai físico, terreno, tenha gerado em você, em nome de Jesus. Não sei porque eu estou dizendo isso, e também não sei onde a minha voz está chegando agora. Seja agora ao vivo, seja depois que esse programa estiver disponível no YouTube. Eu não sei que momento você está ouvindo isso, eu não sei se nesse momento mesmo você foi ferido, você foi ferida, você foi machucado. Mas saiba que o nosso Pai, o próprio Deus, Ele pode curar até as feridas que ninguém consegue ver, sabe? Até as feridas que ninguém conhece. Ele pode trazer cura, tá bom? Bom, vamos a mais uma canção? Quero compartilhar mais uma canção com o teu coração. E essa canção, ela é um pouquinho mais animada e diferente de tudo aquilo que a gente costuma ouvir aqui no programa Esperança ao Amanhecer. Aqui no programa Esperança ao Amanhecer eu costumo trazer canções mais leves, canções mais de adoração, mas essa é um pouquinho mais animada, mas é bem legal também, tá bom? Fique com essa canção e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Lembrando que nós vamos juntos até as 8h30 da manhã e eu ainda quero orar por você, orar pela tua vida e orar junto com você também, em nome de Jesus, orar para que haja essa confiança plena em nossos corações a respeito do Senhor, tá bom? Vamos ouvir essa canção e daqui a pouquinho eu estou de volta. Estão cansados?
É isso aí, os que confiam no Senhor, eles não se abalam, né? Foi o que nós acabamos de ler em Salmos 125. Os que confiam no Senhor, eles não se abalam. Bom, são exatamente 8 horas da manhã, nós vamos seguir aqui. Temos mais alguns versículos para compartilhar, algumas reflexões para trazer. E um outro versículo que eu quero compartilhar com vocês está no livro de Salmo também, capítulo 37. Deixa eu abrir aqui para a gente ler juntos. Salmo 37. Salmo 37, versículo de número 5. São muitos versículos dos quais você conhece, mas assim como eu disse no princípio, né? O óbvio precisa ser dito, a gente precisa ouvir, falar novamente, para que a gente memorize, né, tudo isso. Salmo 37, versículo de número 5, fala sobre entrega, fala sobre o agir de Deus. Esse versículo, ele diz o seguinte: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. E tem Bíblias, traduções que dizem, né? E o mais ele fará, e tudo ele fará. Esse é o Deus que nós servimos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá, ou o mais ele fará. Deus, ele age grandemente e firmemente e fortemente quando nós confiamos de fato e verdade no Senhor. Pode até parecer repetitivo, né? Mas a confiança no Senhor, ela vai além do medo, ela vai além da insegurança, ela vai além da circunstância, ela vai além da realidade. Porque às vezes você confia em Deus, mas os seus olhos estão vendo uma realidade que é completamente oposta daquilo que é a vontade do Pai. Então, a confiança verdadeira no Senhor nos leva a viver aquilo que Ele opera, né? Aquilo que Ele faz. Tem até ainda nesse mesmo capítulo, o versículo 7 diz assim, ó: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Ainda no capítulo 37, né? Versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Aguarde, sabe? Não tenha pressa. Confie plenamente na palavra, naquilo que o Senhor Deus disse ao teu respeito. Lá em Isaías, um pouquinho mais para frente, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, capítulo de número 26, os versículos são o 3 e o 4. Diz assim, ó: Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Uau! Ele conserva em paz. A gente leu lá no versículo 7, né? Espere paciente. Ele conserva em paz, sabe? Ele guarda em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Então, a pessoa que ela confia em Deus, ela tem ali o propósito firme e a confiança plena no Senhor, ela tem paz. E a paz não é a ausência de problemas, a paz não é a ausência de conflitos, de confrontos. Não, a paz não é isso. A paz é paz mesmo em meio a isso. Mesmo em meio a isso. A paz, ela existe mesmo em meio ao caos. Eu já falei aqui algumas vezes sobre paz, né? Sabe aquela paz que as pessoas olham e falam assim: nossa, mas como você consegue estar tão tranquila? Como você consegue estar tão tranquilo com tudo isso que está acontecendo? Essa é a paz. A paz que excede todo entendimento. A
paz que leva as pessoas a questionarem, pensando assim, mas como essa pessoa tá assim tá tranquila desse jeito? Se tá tudo um caos, se tá tudo desmoronando. É o Senhor me conservando, porque eu confio nele. E você tem noção que tudo isso precisa se cumprir na nossa vida? Está na Bíblia, está nas Escrituras. Ele declara, ele conserva em paz. Ele me conserva em paz, porque eu confio nele. A confiança no Senhor traz paz para o nosso coração, essa é a verdade. Eu volto a dizer, não é uma paz, pessoal, irmãos, amigos, ouvintes, não é uma paz que você vai dizer assim, minha vida é perfeita, não tenho problemas. Impossível. Impossível, porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas mesmo em meio à aflição, o teu coração tem paz, porque tu confia no Senhor. Vamos ler de novo? Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a minha rocha. Gente, eu amo quando as passagens na Bíblia afirmam, né, e falam e declaram sobre quem Deus é e o que Deus representa e o que Deus significa para as pessoas. Em Salmos tem muito disso, né? Ele é a minha rocha, ele é o meu escudo, ele é a minha torre forte, ele é socorro bem presente, ele é. Em nome de Jesus. Tenho aqui mais algumas coisas para compartilhar com você, mas antes, vamos a mais uma canção? Vamos a mais uma canção e daqui a pouquinho eu estou de volta, tá bom? Mas fica aí. A gente tem mais alguns minutinhos de programação, temos algumas coisas para compartilhar e eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao teu coração a respeito de confiança, tá bom? Ouça essa canção e daqui a pouquinho eu estou de volta. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o advogado fiel, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o pastor e o bispo das nossas almas. Ele é juiz, Ele é Senhor dos senhores, Ele é homem de dores, Ele é a cabeça da igreja. Ele é mestre, Ele é a testemunha fiel e verdadeira, Ele é a rocha, Ele é o sumo sacerdote, Ele é a porta aberta, a porta fechada, Ele é a tempestade, Ele é o vento forte, Ele é a chuva forte, Ele é tudo em todos, Ele é a água viva, Ele é o pão da vida, Ele é o alfa e o ômega, Ele é a videira verdadeira, Ele é o Messias, Ele é santo, Ele é o mediador, Ele é o amado e mais belo entre milhares, Ele é o carpinteiro e bom pastor, Ele é a luz do mundo, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o verbo, Ele é a pedra angular, Ele é o Salvador, o servo, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Pai eterno, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Eu Sou, Ele é o príncipe da paz, Ele é o noivo, Ele é o unigênito, Ele é maravilhoso, Ele é Emanuel, Ele é Filho de Deus, Ele é a aurora do dia, Ele é o Amém, Ele é o Rei dos judeus, Ele é o profeta, Ele é o Redentor, a âncora, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas somente um Deus quis ser menino, e Ele se fez servo de todos os irmãos, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, mas o Pai lhe deu um nome que é acima de todos os nomes, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, e
És engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, és o exaltado Rei, és engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, és o exaltado Rei, és engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, és o exaltado Rei, és engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, és o exaltado Rei, és engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, és o exaltado Rei, és engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, eu já posso ouvir o som que atrai o noivo. Eu já posso ouvir o som que atrai o Espírito. Eu já posso ouvir o som que atrai o noivo. Eu já posso ouvir o som que atrai o Espírito. Eu já posso ouvir o som que atrai o noivo. Eu já posso ouvir o som que atrai o Espírito. O Espírito. És o exaltado Rei, és o engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, és o exaltado Rei, és engrandecido Rei, és o exaltado. Então vem. És o exaltado, és engrandecido, és o desejado. O Espírito e a alma dizem: então vem, és o exaltado Rei, és engrandecido, és o desejado Rei. Vem, és o exaltado, és engrandecido. O Espírito e a alma dizem: vem, és o exaltado. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, voltamos. Você ficou aí com 2 canções agora, né? Eu ia colocar só uma, mas aí já entrou outra na sequência. Falei, não vou tirar não, vamos ouvir essa outra também. Bom, nós vamos ao último, ao último versículo que eu separei aqui pra gente ler hoje, que fala sobre confiança. E tá lá em Jeremias. A gente leu Isaías, né? A gente anda só mais um pouquinho aí pra frente e nós já estaremos em Jeremias. Jeremias, capítulo de número 17. Você que gosta aí de anotar, você que gosta, aos irmãos, as irmãs que estão aí comigo, que Deus abençoe a vida de vocês. Deixa eu só mandar um alô aqui, porque tem bastante gente mandando mensagem. Vamos lá, deixa eu ir lá pro princípio. Peraí. Eu ainda não consegui abrir o WhatsApp da Web Rádio, infelizmente. Não sei o que está acontecendo aqui, mas
Vamos que vamos, né? Isso não nos impede de nos comunicarmos. Peraí. A gente tem aqui, ó, a irmã Verônica. Bom dia, irmã Verônica, que Deus abençoe a sua vida. A irmã Verônica é lá do Barreto, Arujá, uma igreja amada pela qual eu passei. Temos aqui também a irmã Graça, que está enviando a sua mensagem, que diariamente ela manda, né? Essa aqui ouve todos os programas, graças a Deus. Irmã, que Deus abençoe muito a vida da senhora. Ela disse: bom dia, pastora, mais um dia na direção de Deus, em nome de Jesus. Temos o Flávio e a Emily, que são um casal abençoado também, lá da nossa igreja de Arujá. Temos a Dona Lúcia. Dona Lúcia tem meu coração. Dona Lúcia, ela é membro da nossa igreja lá da Vila Margarida e tantos outros, né? Temos a irmã Zenaide, a irmã Francisca. A irmã Francisca também tá aqui, ó, sempre comigo. Temos a irmã Adriana. Sabe quem eu senti falta aqui, que sempre manda mensagem? A irmã Iraci. Mas ela provavelmente envia depois que o programa terminar. Ela ouve e depois manda mensagem: pastora, recebi a palavra. Ela é maravilhosa. Todos vocês são, muito obrigada. É muito importante para nós recebermos as mensagens de vocês enquanto nós estamos fazendo a programação. Isso é como um incentivo para nós, isso é como vocês dizendo para nós assim: olha, continuem, estamos com vocês, estamos juntos. A irmã Vanderly também está aqui com a gente. Irmã, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. A mensagem que vocês nos enviam, elas são como vocês dizendo assim: olha, estamos juntos, hein? Estamos aqui, estamos firmes nesse propósito, e a gente entende que está fazendo aquilo que está no coração do Pai. Então, vamos voltar aqui ao texto e a gente já vai concluir. Jeremias capítulo 17, os versículos são os 7 e o 8, que diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. E a gente vai terminar com esse versículo, esses dois versículos, né? Porque eu sei e creio que quem confia em Deus, a Bíblia nos mostra, né? Nos ensina aqui e compara uma árvore que é bem plantada, que dá fruto mesmo em tempos difíceis. A árvore plantada que não se preocupa com um ano difícil, porque ela está bem plantada, ela está ali ligada à fonte que é o Senhor. E a Bíblia chama de bendito o homem que confia no Senhor. Você é bendito. Você é um homem, a mulher, você é bendito porque você confia no Senhor. E saiba que quando nós confiamos no Senhor, nós nadamos contra a maré, nós vamos além das expectativas humanas, nós vivemos, como eu posso dizer para você, a nossa vida é para a glória de Deus. Nós acabamos por surpreender aqueles que pensavam: nossa, vai dar errado. Não, confia em Deus, Deus vai na frente. Às vezes você vai iniciar um projeto, iniciar algo que as pessoas dizem assim: não, mas outras pessoas já tentaram e não deu certo. Só que quando você confia em Deus, quando você coloca Ele na frente, não tem como dar errado, sabe? Ele supre, Ele surpreende. Esse é o nosso Deus. Nós vamos orar. Eu quero orar por você daqui a pouquinho, mas antes eu quero fazer uma pergunta para você. É claro que você não precisa me responder, ou se você quiser responder ou quiser enviar um testemunho, você pode enviar, você que está ouvindo agora no YouTube, você pode colocar nos comentários a resposta. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você confiou em Deus, mesmo sem você ver a saída? Talvez você diga assim: pastora, foi um tempo que minha mãe estava internada e os médicos dizendo que não tinha saída, que não tinha jeito, e eu continuei confiando no Senhor e o milagre aconteceu. Depois você conta pra mim, tá bom? Eu quero saber disso junto com você. Bom, nós vamos orar. Eu quero orar junto com você, orar por você.
Daqui a pouco a gente vai trazer uma conclusão, um resumo da mensagem, algo que Deus trouxe para nós, né, nessa manhã. Mas antes, com relação a essa confiança em tempos difíceis, né, confiar quando não tem saída, isso me fez lembrar de um personagem da Bíblia, de alguém que você conhece a história dele, que é Daniel. Daniel, no capítulo 6, fala sobre aquele momento em que ele foi jogado na cova dos leões. Daniel, ele confiou no Senhor mesmo diante da morte. A confiança dele foi um testemunho tão grande, mas tão grande diante do rei daquela nação, e que assim como Daniel, a gente possa confiar, mesmo quando tudo parece perdido, ameaçador, sem saída. Sabe, Daniel, ele não perdeu a confiança no Senhor. E olha que ele estava numa situação que era literalmente um beco, ou melhor, um poço sem saída, né? Uma cova sem saída. E mesmo assim, ele confiou no Senhor. E eu vou dizer para você o mesmo que eu disse ontem na igreja. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que a gente serve. E como eu tenho me emocionado com isso, sabe? Porque Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou. O que muda é a nossa inconstância, o que muda é a incredulidade do nosso coração, mas ele continua sendo Deus. O mesmo Deus que livrou Daniel na cova dos leões é o Deus que você serve, sabe? Não tem nada que seja impossível para ele. Nada. Ele é fiel, ele é justo, ele é Deus. Então, continue crendo, continue confiando de todo o seu coração, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar e daqui a pouquinho a gente traz a conclusão e o resumo dessa mensagem em nome de Jesus. Você que pode já sabe, né? Fecha os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Você que não pode, que diz assim, pastor, eu tô no trabalho, tô aqui escutando no fone de ouvido, mas eu tô trabalhando. Amém. Continue fazendo o que você tá fazendo, mas ligue o seu pensamento em Deus e vamos falar com Ele, tá bom? Senhor Jesus, nós entregamos ao Senhor, Pai, todas as áreas da nossa vida. Áreas das quais, Senhor, talvez esta pessoa esteja sentindo medo, insegurança, ansiedade. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu intercedo especialmente nessa hora, Deus, por pessoas que estão em meio a decisões, em meio a enfermidades, em meio a perdas. Eu oro, Senhor, principalmente e especialmente por pessoas que nessa hora se encontram talvez como Daniel, Pai. Como Daniel naquela cova. Talvez ela olhe ao seu redor e não existe saída para este problema. Talvez ela olhe ao redor e ela não consegue enxergar uma solução para essa situação que ela está enfrentando. Pai, eu oro especialmente por essa pessoa. Eu oro e declaro sobre a vida dela, Pai, uma confiança total no Senhor, uma confiança plena no Senhor, uma convicção de que o Senhor Deus é Deus que cura, Deus que sara, Deus que liberta. O Senhor é Deus que abre porta onde não tem porta. E a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Senhor, eu oro para que recaia sobre nós essa certeza e confiança de que o Senhor permanece sendo o mesmo Deus, de que o Senhor não muda, Pai, em Ti não há sombra de mudança, variação. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo para sempre. Senhor, que nós possamos ter essa convicção de quem o Senhor é, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, aquieta o coração desta pessoa que está ouvindo agora, Pai. Senhor, talvez ela esteja vivendo um tempo de aflição, um tempo de angústia. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, para que ela seja curada nessa hora. Eu oro, Senhor, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre essa vida. Repreendo, Senhor, toda a investida do inferno, todo embaraço, toda seta do maligno contra a vida dela, que caia por terra agora, em nome de Jesus, ó Deus. E que cada um dos ouvintes agora sejam conservados em paz pelo Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Jesus, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade.
Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, cuidado do nosso coração. Eu louvo, engrandeço e exalto o Teu nome, desde agora e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém? Você tá aí ainda? Não foi embora não, né? Eu tô aqui ainda. A gente já vai finalizar essa programação. São exatamente 8 horas e 25 minutos. Quero deixar aqui uma mensagem final pro teu coração, mas antes, não se esqueça, você que acompanha essa programação, você que tem sido abençoado por estes programas, não só o Esperança ao Amanhecer, mas como toda a programação dessa web rádio. Você que tem sido de alguma forma alcançado e abençoado pelo poder do Senhor. Você que diz assim, olha, eu gostaria tanto de participar disso, eu gostaria tanto de contribuir com esse propósito, com esse projeto. Você pode se tornar um patrocinador desta web rádio. Você sabe que nós temos uma despesa mensal no valor de R$300 para pagar esse aplicativo, né, a manutenção e tudo o que precisa ser feito. Então você que diz assim, olha, eu quero contribuir, eu quero ajudar com R$10, R$20, R$30, você pode fazer a sua doação através da chave Pix, que é doações@iigd.com.br, e aí você nos envia o comprovante para que a gente possa saber para onde direcionar esse valor. Ou você diz assim, pastor, eu prefiro ajudar em dinheiro mesmo, como é que eu faço? Você pode vir em uma das nossas reuniões e você faz ali a sua oferta e sinaliza, né? Coloca, pastor, essa oferta aqui é para programação, é para web rádio, e eu creio que será bênção e nos ajudará muito a continuar com esse projeto em nome de Jesus, tá bom? Eu queria trazer aqui uma conclusão do que nós falamos, e hoje nós somos lembrados de que confiar em Deus é uma escolha diária, é uma escolha, acorda, não confio no Senhor, sabe? Mesmo quando a gente não vê, Ele tá agindo. Mesmo quando a gente não percebe, Ele continua fazendo. A confiança não evita o vale, não evita o problema, não evita a dificuldade, mas garante que nós não estaremos sozinhos durante esse vale, durante essa cova, durante esse tempo difícil. E se eu posso dizer algo pro teu coração, é que Deus não falha. Deus não falha. Quando você confia mesmo nele, Ele te sustenta, Ele te guarda e Ele te surpreende. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que cuida de nós. Tá bom? Bom, esse foi o programa Esperança ao Amanhecer dessa quinta-feira maravilhosa que o Senhor nos deu. Quinta-feira para nós que estamos aqui participando ao vivo, você que vai ouvir depois, eu não sei que dia da semana vai ser para você. Mas esse foi o dia que o Senhor fez, por isso, alegre-se nele. Que o seu dia seja cheio de paz, de confiança, de fé. E até amanhã. Amanhã, às 7h30 da manhã, nós nos encontramos novamente aqui, neste mesmo local, às 7h30, em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui. Fica aqui o meu abraço. Que o Senhor Deus, Ele te guarde, Ele te sustente e que você continue confiando plenamente nesse Deus. Tá bom? Vou ficando por aqui. E nós nos encontramos amanhã, em nome de Jesus, se assim o Senhor permitir. Lembrando que amanhã nós temos encontro, às 9 da manhã e também às 19h30. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo encontro em nome de Jesus. Você pode se alegrar, porque à tua frente está o teu Deus. Aleluia! Sai do chão, glorifique o nome dele. Yeah! Oh! Aleluia! Hey!
diante do Senhor. Cante alegremente, filha de Sião, pois Ele mudará tua sorte.